A paz de Cristo. Vim trazer para vocês algumas das seções das parábolas de Jesus, com mais uma, a do bom samaritano, ou a parábola do samaritano, como também alguns conhecem, que está em Lucas, capítulo de número 10, versículo do número 25 até o 37. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo disse: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse-lhe: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, e na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze tu do mesmo modo. Jesus aqui ele está contando uma de suas parábolas, sendo que dessa vez ele não está de frente para uma multidão, pelo menos o texto aqui não relata que ele está aqui de frente para uma multidão. Na verdade, ele está contando isso somente para um homem. E é interessante porque esse homem, ele não era um descrente. Trazendo para os dias atuais, este homem era um doutor da lei, logo vou denominar ele como se fosse um professor de EBD, ou então algum diácono, algo assim. Então, logo é alguém de dentro da igreja, alguém de dentro da igreja. E Jesus está contando esta parábola para ele, após um questionamento: o que eu faço para poder dar a vida eterna? Jesus enfatiza logo no versículo 26 o seguinte: o que é que estamos lendo? O que é que está escrito na lei? E é interessante porque é possível sim, você saber a lei, mas você não interpretá-la. Jesus ele fala o seguinte para este homem: o que é que está escrito na lei? Como você lê? É possível você ler a Bíblia, você estar servindo, você fazer parte de tudo e ser um doutor da lei, um cara ali, uma mulher ali empenhada e estando ali o tempo todo, sempre atualizado dentro das coisas que estão dentro ali da sua congregação, da doutrina do evangelho, da doutrina dos cultos, sendo que é o seguinte: é possível você ler a palavra, mas não conseguir interpretá-la, pelo menos não da maneira que Deus quer que você a interprete. E isto é muito explícito logo para mim de cara no versículo de número 26. Porque Jesus ele não faz um questionamento, ele não começa a falar: olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Ele rebate a pergunta do doutor da lei com outra pergunta: o que é que você lê? O que é que você está colocando dentro da sua mente? E algumas vezes colocamos muitas coisas dentro da nossa mente, menos aquilo do qual Deus quer que coloquemos. Então, atente-se a isso. E é possível você ler e tudo, você estar ali empenhado. Mas a forma como compreendemos o evangelho, talvez nem sempre é a forma que Deus quer se revelar a nós. Sim, a forma da qual algumas vezes interpretamos a palavra, interpretamos o culto, interpretamos a vontade de Deus, nem sempre é realmente a maneira da qual Deus quer se revelar a nós.
Algumas vezes achamos que a vontade de Deus é tal, tal coisa, porque tudo para nós indica que é tal, tal coisa. Sendo que Deus vai lá e fala: não, minha vontade não é assim. E eu tenho isso e daqui para você. Então, talvez você esteja lendo errado. Sim, talvez você esteja com a sua visão um pouco embaçada, um pouco confusa. Sabemos que o reino requer de nós. E isso nos gera grande renúncia. E Jesus sabe que sabemos. O interessante é que a palavra faz questão de relatar que ele era um doutor da lei. Então, Deus sabe, Deus, Jesus sabia quem é que estava lhe questionando, quem é que estava lhe perguntando acerca da vida eterna. E Jesus sabe o cargo, as coisas que carregamos nos ombros, o fardo que carregamos nos ombros, a cruz que levamos. Jesus sabe. E Jesus sabe que nós sabemos disso. Então, talvez o que falte nisso é justamente o que ele relata nos versículos seguintes. Ele diz o seguinte, sobre um homem que havia feito uma viagem, ele caiu entre ladrões. E eu abro um parêntese aqui. O que acontece com este homem é justamente o que talvez aconteça, e não com gente distante da gente. Não com gente, não com pessoas fora do nosso convívio, mas até mesmo dentro do nosso convívio. Talvez o homem do qual é relatado aqui nesta parábola do bom samaritano seja o seu amigo, aquele irmão em Cristo que se converteu há pouco tempo, aquela sua amiga que você tem há tantos anos, ou apenas alguém que você vê ali na igreja, ou que está no seu trabalho. Talvez o homem do qual é relatado aqui que caiu entre os ladrões, e os ladrões aqui representam as adversidades, representa o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, e o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E é isso exatamente que é relatado aqui, que eles roubam este homem, eles ferem este homem, e eles partem, deixando-o quase morto. Talvez se o bom samaritano não tivesse chegado ali, somente ele tivesse ficado ali, aquele homem tivesse ficado ali, ele talvez logo pra frente teria morrido. Então, talvez o que você acha, mas isso é besteira, porque fulano parece que é muito crente, ou sabe, toda essa mentalidade, essa religiosidade. Não, porque eu falar algo para poder edificar a fé do irmão, mas o irmão já sabe. Talvez ele seja este homem aqui que está precisando de ajuda. Então, é isso. Aí vamos lá. Jesus dá o exemplo do bom samaritano. E ele mostra que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas é interessante porque ele chega e ele fala assim, mas esse homem, depois de ele ter caído entre ladrões e os ladrões terem feito tudo isso, passou dois camaradas. E Jesus continua a história dizendo assim, passou primeiramente o sacerdote. Um sacerdote. E depois passou um levita. Ambos olharam para aquele homem e passaram pelo outro lado. E talvez você não seja o homem que caiu entre os ladrões, você não seja o doutor da lei que está perdido dentro da própria casa do pai, perdido na casa do pai, como diz aquele lobo antigo, que não sabe o que fazer para poder herdar a vida eterna. Talvez você não seja nem o doutor da lei, nem o homem que foi ferido, mas você seja o sacerdote, você seja o levita. E deixa eu te falar uma coisa. O cargo, a promoção, os status, tudo aquilo que você faz, se você diz que conhece a palavra, se você diz que conhece o dono da palavra, como é que você não a exerce? Isso é uma palavra mesmo de confronto. É, isso mesmo. O que mais vivemos na nossa geração hoje em dia é gente que carrega o título, a marca, que carrega um Cristo fajuto. Sim, um Cristo fajuto. Porque Jesus Cristo aqui nos diz que devemos amar o nosso próximo independentemente de quem ele seja. E aí vemos pessoas como sacerdote, como levita, e talvez você seja também como eles, que tem o ego acima da humildade, que tem a sua visão acima da de Deus. E talvez isso para você seja algo normal. Mas isso, ao ponto de vista de Deus, é uma visão embaçada do Evangelho. O Evangelho é isso.
resgatar. E Jesus, ele nos relata aqui, e eu fiz questão de anotar isso daqui. Algumas pessoas serão grandes influências espirituais, aparentarão ser grandes influências espirituais. Pode ser seu pastor, seu amigo que falou de Jesus para você. Pode ser a irmã do coque, pode ser o diácono, pode ser aquele camarada que chega primeiro e sai depois de todo mundo. Pode ser qualquer um dentro da casa de Deus que conheça as leis. E isso nada adianta. Não adianta nada você ter, você estar em um cargo e dizer que você tem um renome e você não carregar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Você dizer que você serve. Sim, você diz que você serve. Porque se você não exerce, você não cuida do seu próximo como a você mesmo, você diz que você serve. Você não serve a Jesus de verdade. E, vamos lá. Jesus, ele diz, um certo samaritano teve compaixão dele. Você pode não ser o doutor da lei ou o cara que caiu entre os ladrões ou o pessoal que passou pelo outro lado. Mas você talvez seja o bom samaritano. E o que eu quero lhe dizer é, algumas vezes, Deus usa improváveis para fazer coisas improváveis que ninguém imaginaria, ninguém sonharia, mas aconteceu. Talvez você seja um instrumento de cura nas mãos de Deus para alguém. Em um abraço, uma palavra, uma conversa. E eu fiz questão de anotar essa frase aqui, que Deus me deu. Não veja quem é o próximo para você, mas seja o próximo de alguém. E faça o mesmo que Cristo fez conosco. Porque aqui eu lembro muito de Cristo nessa hora. Porque Cristo, ele olha para nós e nós não éramos o próximo dele. Ele que se tornou o próximo nosso. Ele que se tornou o nosso próximo. Então seja um instrumento de cura, seja aquela amizade que conduz ao céu, que conduz a Deus, que conduz ao caminho, à verdade, à vida. Seja aquele jovem, aquela jovem que realmente se empenha, que realmente busca e leva outros a buscarem de verdade o evangelho. Seja aquele que sabe reconhecer irmãos que estão feridos, caídos na fé. Porque o que mais temos hoje em dia são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão feridas, seja sentimentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e não conseguem se libertar sozinhas. Então, seja um instrumento de cura para a vida de alguém, assim como o bom samaritano foi. Bem, esse foi a parábola do bom samaritano. Até aqui foi o que o Senhor me deu. Graças a Deus consegui gravar mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.